1 milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Governadores estaduais e militares revolucionários indicaram então General Castelo Branco para a presidência da República. Quatro anos depois do golpe de 1964, no dia 13 de dezembro de 1968, o governo militar baixa o ato institucional número 5, cuja face foi a expressão mais acabada do regime militar, que mergulhou o Brasil em anos e anos de arbítrios praticados pelo Estado por meio dos usurpadores do poder. 1968 ficou conhecido como o ano que não acabou. No mundo inteiro e também no Brasil, apesar da ditadura militar, houve contestação política e de costumes. Aqui, seguindo a efervescência cultural e política que marcou a história mundial, jovens, principalmente do movimento estudantil, contestavam a ditadura e o poder tradicional. Operários se mobilizavam. Setores da igreja ensejavam ação mais vigorosa na defesa dos direitos humanos. Enfim, pelo país, pedia-se o fim da ditadura militar, repondo em seu lugar democracia e liberdade. O estopim para o golpe dentro do golpe, o AI-5, foi um pronunciamento do deputado Moreira Alves denunciando o regime militar e seu caráter violento e arbitrário, lançando apelo para que o povo não participasse dos desfiles de 7 de setembro. Os militares tomaram isso como ofensas e provocações irresponsáveis e intoleráveis, pedindo ao Congresso a cassação de Moreira Alves e outro deputado. Em votação, a Câmara recusou o pedido. No dia seguinte, era baixado o AI-5. Sua Excelência, o senhor Presidente da República, reuniu hoje o Conselho de Segurança Nacional para que fosse adotada uma relevante decisão: preservar e salvaguardar, defender os ideais da Revolução de Março de 1964. E é assim que Sua Excelência, o senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional. Este ato institucional dá ao governo da República os meios necessários e os instrumentos legais adequados para, assegurando a ordem e a tranquilidade, realizar os propósitos e os fins da Revolução de Março de 1964. Este ato, que nesse instante acaba de ser promulgado e que já se encontra em vigor, será nesse instante dado ao conhecimento de todo o povo brasileiro. E pode o povo brasileiro estar certo de que, assim agindo, uma única inspiração guiou ao eminente chefe da nação: a defesa dos superiores interesses do povo brasileiro. Comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária. Considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo a adotarem as providências necessárias que evitem sua destruição,
resolve editar o seguinte ato institucional. Artigo 1º. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as constituições estaduais com as modificações constantes deste ato institucional. Artigo 2º. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias previstas na Constituição ou na Lei Orgânica dos Municípios. Parágrafo 2º. Durante o período de recesso, os senadores, os deputados federais, estaduais e os vereadores só perceberão a parte fixa de seus subsídios. Parágrafo 3º. Em caso de recesso da Câmara Municipal, a fiscalização financeira e orçamentária dos municípios que não possuam Tribunal de Contas será exercida pelo do respectivo Estado, estendendo sua ação às funções de auditoria, julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Artigo 3º. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Parágrafo único. Os interventores nos estados e municípios serão nomeados pelo Presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que caibam respectivamente aos governadores ou prefeitos e gozarão das prerrogativas, vencimentos e vantagens fixados em lei. Artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Parágrafo único. Aos membros dos legislativos federal, estaduais e municipais que tiverem seus mandatos cassados, não serão dados substitutos, determinando-se o quórum parlamentar em função dos lugares efetivamente preenchidos. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em: primeiro, cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. Segundo, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. Terceiro, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Quarto, a aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: A. Liberdade vigiada. B. Proibição de frequentar determinados lugares. C. Domicílio determinado. O ato institucional número 5 sacramentava o assalto ao poder. O Presidente da República podia, sem apreciação judicial ou de qualquer outra instância de poder, decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir em estados e municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, suspender a garantia de habeas corpus, proibir qualquer um de frequentar determinados lugares, proibir qualquer manifestação de natureza política e mais uma sucessão de arbítrios e violências. Logo após ser baixado o AI-5, ainda no mês de dezembro de 1968, 11 deputados federais foram cassados. O que veio depois foi apenas o recrudescimento do regime de exceção. Livros foram proibidos, jornais empastelados, artistas censurados. Sindicatos sofreram intervenção.
Uma nova Lei de Segurança Nacional foi baixada em 1969 com o fito, segundo os militares e seus apoiadores, de garantir a segurança nacional contra a subversão da lei e da ordem. Assim, o inimigo passava a ser o povo. Após o golpe de 1964, homens e mulheres eram sequestrados, presos, torturados, mortos. A partir do AI-5, tais crimes crescem exponencialmente sob a égide da segurança nacional, quando não passava de terrorismo de Estado. Completando o processo de endurecimento desencadeado pela decretação do Ato Institucional número 5, os 3 chefes militares modificam a Lei de Segurança Nacional, criando um instrumento capaz de eliminar qualquer oposição ao regime. Com o Decreto-Lei 898, de 29 de setembro de 1969, a pena de morte é introduzida na legislação brasileira pela primeira vez neste século. Artigo 2º. A segurança nacional é a garantia da consecução dos objetivos nacionais contra antagonismos, tanto internos como externos. Artigo 3º. A segurança nacional compreende, essencialmente, medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra revolucionária ou subversiva. Parágrafo único. Constituem objetivos nacionais especialmente soberania nacional, integridade territorial, regime representativo e democrático, paz social, prosperidade nacional, harmonia internacional. A guerra revolucionária é o conflito interno, geralmente inspirado em uma ideologia ou auxiliado do exterior, que visa a conquista subversiva do poder pelo controle progressivo da nação. Formalmente, o AI-5 vigeu até 1978. Materialmente, como mais um saldo da ditadura militar, muito dele ainda resta e está presentificado de alguma forma no assassinato da população negra e pobre das periferias, na arbitrariedade e impunidade policial, no aguardo do cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, dentre outras coisas que esperam por reparação e justiça.